Oi, gente, boa noite. Domingo e cá estamos nós trabalhando, se conectando com as pessoas, porque domingo é dia de descanso. Só que não. Boa noite, gente. Boa noite. E aí, gente? Boa noite, boa noite, boa noite. Ótimo domingo, ótimo início do mês, ótimo início de semana. Estamos nós aqui. Muitas pessoas estão aí trabalhando, outras estão com a sua família, outras estão indo às suas igrejas, se conectarem com a sua espiritualidade. E hoje nós vamos bater um papo muito especial, aliás, mais que especial, com um dos meus mentorados do SOS Salgadeiro, isso mesmo. Uma pessoa que cresceu muito, 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 muito. E ontem a gente estava batendo um papo, conversando. E aí daí ele me contando umas coisas que mudaram na vida dele desde que ele veio pro SOS Salgadeiro, desde que ele veio. Gente, primeiro me fale, vocês estão ouvindo e me vendo bem? Como é que tá? Bom, antes de eu conversar e de eu contar como é que a gente começou, convidado a entrar, porque ele já tá aí na live, ele já pediu, então vamos deixar ele entrar. Muita coisa boa para falar. E como é domingo, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Oi, gente! Boa noite, boa noite. Muito boa noite para vocês, gente. Me digam se vocês estão me vendo e ouvindo bem. E como eu gosto, falem para mim de onde vocês estão. Mandem aviãozinho para os amigos, para os familiares. E chama a galera para vir para cá. Manda muito coraçãozinho e bora lá. Oi, boa noite. Boa noite, Tudo Fê! bem, Pri? Melhor agora falando com você, melhor agora falando com a nossa turma. Fê, nossa, muito obrigada por estar aqui, pleno domingo à noite. Que Dia de honra aniversário. minha, né? Não, que honra para mim, que felicidade. Obrigada por vir aqui. Gente, deixa eu falar para vocês aí, já já o Felipe vai se apresentar, vai falar quem ele é. Deixa eu falar para vocês assim, ontem eu e Felipe estávamos tendo uma reunião da mentoria, vendo como é que estavam os resultados, né, Felipe? Vendo aí como é que estava tudo. E a gente teve tantas boas notícias, tantas coisas assim impressionantes, né, Felipe? Que eu falei, não, Impactante, assim, pra mim. muito Que eu não impactante. acreditava, não. Não, pra mim também. E aí daí eu falei, Felipe, você topa bater um papo ao vivo para as pessoas verem que como é que é quando a gente muda um pouquinho assim, né, Felipe? Que muda um tantão lá na frente, né? E aí o Felipe topou, gente. Mas aí eu falei assim, mas você topa amanhã? Aí eu falei, vendo? Domingo, assim, o Felipe falou, topa. Eu falei, então pronto, olha que beleza. Domingo também é dia, ué. Cá estamos nós. Então eu quero agradecer, Felipe, do fundo do meu coração por você estar aqui em pleno domingo à noite. Eu sei como é corrida a nossa vida de tantas coisas, de produção. Quero te agradecer de coração que você esteja aqui. E eu espero que essa noite seja, assim, extraordinária, tá bom? Obrigado. Seja bem-vindo. Se apresente e a turma é toda sua. Muito obrigado pelo convite, Pri. Como sempre, é uma honra poder estar compartilhando com você de papos, de conversas. E é sempre realmente uma honra estar contigo. É muito aprendizado toda vez. Bom, vamos lá. Eu sou o Felipe, eu sou um mineiro, apaixonado por cozinha e hoje proprietário do Mineiríssimo, que vem sendo um sucesso a cada dia, graças aos bons conselhos de Priscila, do SOS. Enfim, mas é isso, gente. Eu sou uma pessoa empreendedora e que eu nunca me vi assim muito tempo trabalhando para outras pessoas. Então sempre quis ter meu próprio negócio, mas eu me sabotava muito. A gente se sabota muito, né, Pri? Então a mentalidade fez com que hoje eu me tornasse o proprietário do meu negócio, que é o Mineiríssimo, e que está sendo um sucesso. Muito bom. Prazer enorme, Felipe, ter você aqui. É assim, ó, eu vou falar para vocês assim. Eu conheço o Felipe desde quando ele não tinha
uma empresa, né? Que legal, a Cecília mora em Salvador, prazer, Cecília, seja bem-vinda, boa noite, galera. Assim, eu conheci o Felipe há um tempo atrás e, assim, ainda sem ter certeza, né, Felipe, se era mesmo empreendedorismo, se não era. E eu olhava para o Felipe e falava assim, meu Deus, ele nasceu para ser empreendedor, quando será que ele vai perceber? E eu demorei para que nós demoramos para que a gente tivesse a primeira conversa, nós tínhamos um amigo em comum, e na primeira vez que a gente conversou, eu falei, nossa, mas você é muito empreendedor. Ele, não. Eu falei, não, mas é... Que medo! Não, Que medo! É muito empreendedor. E assim, é muita felicidade minha, Felipe, que quando você decidiu ser empreendedor, você escolheu a área da alimentação primeiro. Primeiro porque mineiro combina com alimentação. Esse negócio de Minas Gerais e comida funciona totalmente. Segundo, que eu pude ter a honra e a grandeza, graças a Deus, de cruzar o seu caminho como mentora nessa área. Então, assim, eu sou muito grata mesmo. Primeiro, que você tem encarado e depois, assim, e tem enxergado isso que a gente enxergado em você e você ainda não. Então, assim, eu fico muito feliz. Agora, vamos lá. Conta pra gente, assim, um pouquinho, quando que nasceu o Mineiríssimo e quanto tempo tem o Mineiríssimo? Show. Foi assim, eu vim morar no Rio Grande do Sul na pandemia. E eu fiquei aqui, amei a praia, litoral. E aí eu fui convidado por gaúchos para fazer, né, eventos na casa deles, que todo mundo sabe que um bom gaúcho faz churrasco, né? E todas as vezes eu via que tinha muita carne, sempre a galera tinha muita carne. Eu falei, vou diferenciar, porque, assim, não sei pra quem, sabe? Churrasco de mineiro funciona da seguinte maneira, gente. É carne, pão de queijo, vinagrete, uma boa salada de maionese de batata ali. Então é o dia todo rolando aquele churrascão. E aqui é diferente, aqui é mais um almoço, é mais um jantar, é uma coisa que reúne todo mundo, coloca a carne na mesa, todo mundo come e é isso aí. E aí eu falei, vou levar pão de queijo. E modéstia à parte, a minha família tem um pão de queijo que é excepcional, assim, não tem igual, puxando muita sardinha, mas é o melhor pão de queijo. E eu falei, vou fazer o pão de queijo e vou levar. Consegui achar os ingredientes aqui que se parecessem com a receita da minha casa e comecei a levar. E aí a galera começou a pedir para eu fazer, para eles levarem para casa, para ter em casa para o filho comer na hora de ir para a escola, coisa do tipo. Então eu fiz mais no boca a boca. Legal. E aí, depois de um tempo que a gente conversou, que a Pri cruzou meu caminho, ela pegou e falou assim, menino, o que você faz é empreender. Você só precisa ajustar as rédeas aí para ter a tua empresa, porque já é um sucesso. Porque a galera daqui do Sul que eu visitava, que eu frequentava a casa, todos eles gostavam muito e pediam mesmo. Faz 5 pacotes para eu levar para casa. Então eu comecei a fazer uns pacotinhos. Eu sou muito caprichado com as coisas, sabe? Então eu sempre fiz mesmo sendo para amigos, mesmo sendo para conhecidos, sempre fiz com zelo. E aí a galera começou a gostar muito, então eu já tinha essas pequenas encomendas, que era um extra que eu tinha, porque não ia me levar para lugar nenhum, vamos ser honestos, era um dinheirinho para pagar uma conta aqui, uma conta ali. Só que aí se profissionalizou de forma que o SOS entrou na jogada como a mudança de chave. Foi o realmente que mudou. Fê, e faz quanto tempo que você começou a fazer assim, como assim, não, isso aqui já tá virando um negócio. Faz quanto tempo? 3 meses. Vai fazer 4 meses agora. Não, isso profissionalizando aí, mesmo. Depois da mudança, mas assim, para você comprar o SOS, você já falava assim, puxa, isso aqui leva jeito. Assim, faz quanto tempo que você já vende mesmo, já tem o nome Mineiríssimo, ou seja, já é uma empresa mesmo. Só não tinha deslanchado. Tipo assim, de idas e vindas, tem 1 ano, porque que nem eu falei, eu gostava de coisa muito caprichada. Então eu já, desde aquela época eu falei, vou vender, tem 1 ano que eu coloquei o nome de Mineiríssimo. Só que desse 1 ano, eu não fazia sempre, eu não fazia toda semana, eu não vendia com realmente, não era mas era Mineiríssimo, porque, sabe, tinha o meu toque, tinha por eu ter mineiro, que era uma receita da minha família. Você já vendia como Mineiríssimo tudo, né? Já.
E aí, assim, ontem, né, Fê, quando a gente estava conversando, né, você virou aluno do SOS quando? Na primeira turma agora. Há 3 meses, 4 meses atrás. Vai fazer 4 meses ainda. Em junho, né? Você virou Foi. em maio, né? Você virou aluno Foi. em maio? Na turma de. Foi, na turma de maio. Então, olha só que legal. Aí daí de lá pra cá, Fê, me fala assim, quando você comprou o curso do SOS Salgadeiros, né, que você realmente definiu, comprou o curso e você entrou pro curso, você vendia quantos pacotes de pão de queijo por semana? Se lembra? Por semana, era um pouquinho. Era tipo 20, 30 pacotes por semana. E olhe lá, que era ainda devagar, eu não fazia muita coisa. Era só no boca a boca. E Fê, como é que era a sua produção? Era. Eu tinha um freezer. Tem uma pessoa que eu amo aí nesse contexto todo, que ela não aparece, né? Mas que é bom a gente falar dela, né? Aham. Que a primeira pessoa que eu senti compaixão, né? Foi ela, né? Mais do que o Felipe, qualquer pessoa. Eu falei, meu Deus, coitada dessa mulher. Conta aí, Felipe, conta. Eu tinha um freezer, Uhum. tinha essa ideia, né, que ia prosperar, e era isso. E meu freezer era pequenininho, então não tinha uma condição muito de estoque muito grande. Então eu fazia, esperava congelar, Peraí, Fê, que tem uma pessoa que tirava. falou que o som tá baixo. O meu ou o do Felipe? Tem uma pessoa que falou que o som tá muito baixo. Quero saber se é o meu ou o do Ó, Felipe. aumentei. Melhorou? Tá. Toca, se continuar baixo, a gente vê. O meu. Show. Então, peraí, se é por conta do fone, deixa eu tirar. Vamos ver se vai melhorar, tá bom, pessoal? Tô. Agora o seu tá alto. O meu ficou bom? Ficou bom. Ah, então tá bom. Então, show. Bora Então, lá. e aí, há um ano atrás, eu comecei a produzir com esse freezer pequenininho e tudo mais. E aí, quando eu falei, vamos que vamos, a mãe de uma amiga minha também, de Minas Gerais, decidiu vir embora para cá. Então, acabei que foi o primeiro passo que eu dei com o curso, foi a contratação de uma pessoa para me ajudar na produção, para eu me dedicar a outras áreas também, são super importantes. Então, falei, preciso de uma mineira aqui para me ajudar. Então, já juntei que ela queria vir com ela era ser mineira, né? Falei, vamos chamar ela. E era na mãozona mesmo, ralar no queijo na mão, era sovar a massa ali, de massa a massa, uma produção bem manual, e foi assim que a gente começou há 3 meses atrás. Legal. Ô, Fê, olha só. Eu lembro bem quando você se transformou em aluno do SOS, que você falava assim, não, mas eu preciso de uma máquina porque a minha produção não dá conta. E eu falava assim, mas eu não estou entendendo. Não, porque tudo que ela produz, em 2 semanas a gente vende. Eu falei, mas se ela não produz todo dia tal, não entrava muito na minha cabeça. E aí, daí, quando você começou a fazer o curso, assim, ó, é uma história muito linda. Para quem entrou agora, eu tô com o Felipe do Mineiríssimo, que é um aluno do SOS Salgadeiro, um mentorado aqui nosso. E ontem a gente estava numa reunião e ele estava contando como foi o crescimento dele nos últimos 90 dias sendo aluno do SOS Salgadeiro. E ele me contou coisas assim extraordinárias. E eu falei, Fê, você topa fazer uma live comigo e contar pra minha galera como é? Porque muitas das pessoas que estão aqui, Fê, são como você. Tem uma produção dentro de casa e acham que não são uma empresa. Boa noite, gente. Tudo bem? Acham que não são empreendedores. E aí, assim, mas o dinheiro não dá. Aí eu complemento, eu faço outras coisas. E aí fica fazendo 10, 15 coisas e não foca Não só no foca. negócio. E muitos das pessoas que são meus seguidores têm um negócio já de sucesso, como o Felipe tinha. Uma receita maravilhosa, os clientes só elogiam, as pessoas adoram, todo mundo pede e não tem para atender todo mundo.
Então, assim, eu falei, Fê, tem muita gente hoje que me segue que é assim, exatamente como você conheceu. Você topa fazer uma live comigo? E ele topou e a gente tá aqui falando disso. Então, assim, essa semana, Fê, a gente tá falando, como a gente falou lá antes de você comprar, dos 5 pilares mais importantes de uma empresa de sucesso, né? E aí, assim, eu lembro quando você começou que dos 5 pilares você era melhor em um, né? Que são eles. Vamos aqui para quem não tá vendo, quem não me segue. Eu sou Priscila Figueiredo, empresária da alimentação desde 2009. Estou aí há mais de 13 anos no mercado. Já falei com 1 milhão de dívidas. Hoje, graças a Deus, tenho 3 empresas de sucesso. Tenho uma fábrica de salgado, uma cafeteria. Atendo pessoas como mentor e consultoria. E depois de 2017, consegui dar uma guinada de 1 milhão de dívidas a um aumento de 300% em vendas na pandemia. E como foi que eu fiz isso? Exatamente como o Felipe fez. Cuidando dos pilares que levam uma empresa a transformar a sua realidade, né? E mudar o seu resultado. Quando a gente fala de resultado, quando a gente fala de pilares importantes para estruturar uma empresa de sucesso, né? A gente fala de vendas e marketing, gestão, finanças, recursos e mentalidade, né? A gente está falando muito disso essa semana. E tinha um deles que você era muito bom ou se achava muito bom. Qual que era? Então, a gente se engana, né? Muito da vez. Não, mas A eu gente quero se assim, acha você o chegou pra mim falando expert. assim, não, isso eu não tenho problema. Da mentalidade, pra mim, eu achava que eu não tinha problema, e era o que mais tinha problema. Não, mas você Começo de falou pra conversa. mim assim, Aquela conversa. marketing e vendas eu sou muito bom. Então, a Eu mentalidade preciso me de mudou melhorar isso. minha produção, porque marketing e vendas eu sou muito bom. Eu não tenho problema. Exato. Então, da mentalidade eu falo por causa disso, que eu me achava o expert em tudo. Tipo, marketing eu sou bom, venda eu sou bom, e a mentalidade eu sou bom. E não, na hora que você abriu o meu olho ali, minha mentalidade completamente mudou da água para o vinho, principalmente sobre isso de produção. Porque eu tinha uma pessoa já para produzir, ela não estava produzindo a carga máxima que ela poderia produzir diariamente, para eu, tipo, tirar do meu estoque, suponhamos assim, ou seja, eu estava vendo que nem vendendo eu estava. E como é que eu ia comprar uma máquina para produzir o que eu não estava Ô, Fê, vendendo? na nossa primeira reunião de mentoria, que você falou que não, marketing sabia tal, que eu fiz algumas perguntinhas assim, né, pequenas para você assim, e daí eu falei assim, mas então por que você não está vendendo? O seu marketing está fazendo quanto? E aí daí você falou, acho que então pode não estar tão bom assim. Foi a primeira dúvida, assim, eu lembro. E aí daí eu lembro que na semana seguinte você já mudou tudo. Então, começa aí a contar pra gente, assim, daquela semana do start que deu, que você achava que você era bom em marketing, e de repente você percebeu que nem era tão, e que você achava que na mentalidade eu tô afiada, eu sei o que eu quero, eu tenho boas metas e tal. Conta pra mim. Show. Boa noite, Cláudia. Foi Boa noite, ajustar gente. os. Desculpa. A gente Boa vai noite, respondendo aqui a galera. vida do povo, mas é maravilhoso receber o boa noite de vocês, viu? Então, foi ajustar os parafusos que faltavam, que era o que a gente precisava. Então, foi assim, depois que a gente teve aquela conversa, a gente sentou, analisou, refez de novo o Canvas, deu uma olhada, estruturou de novo, sabe, fez aquele pente fino de novo. A gente pegou e falou, então vamos ajustar as coisas que precisam. Então, vamos remanejar o processo. Produção, como é que está indo a produção? Como é que está indo o nosso estoque? A gente está comprando coisa em excesso? A gente não está? Aí a gente foi controlando essa parte de produção. A produção ficou alinhada, a gente conseguiu produzir até mais do que a gente tinha conversado naquele dia lá. E a gente falou, então, show, a gente não precisa de máquina agora, porque a gente dá conta de produzir uma quantidade necessária para a gente vender durante a semana. Você já estava praticamente com uma máquina comprada caríssima. O vendedor tava para vir aqui, tipo, entregar, porque normalmente, como que é? Eles fazem um contrato com a gente e no ato da entrega que a gente paga a primeira parcela. Eu já tava com praticamente agendado para vir entregar. E a gente ia se enfiar numa loucura desbaratinada, porque
é o que acontece, que eu acredito na maioria das vezes, que a galera compra e fica a máquina parada sem saber o que fazer. E é justamente por conta disso. Por falta de planejamento no comecinho aí da produção e venda. Então, depois que eu estruturei a parte de produção, eu tive noção de quantos pacotes eu conseguiria fazer por semana, eu tive noção qual estratégia de marketing e venda eu deveria fazer naquela semana para vender. E aí, a gente fez teste durante 2 semanas. Primeiro, para conhecer nosso cliente mesmo, porque a gente também estava com essa dificuldade de achar que nosso cliente era um e nosso cliente é outro. E segundo, foi essa estruturação de marketing. Beijo, Bruna, você é show de bola, garota. E aí ela fez uma análise de Instagram, a gente deu uma evoluída no Instagram, deu uma melhorada no tráfego, o pessoal começou a reconhecer a marca, que aí veio o Mineiríssimo com mais empolgação, com mais profissionalismo, e aí foi em cerca de 1 mês assim que realmente foi um boom. Nesses 2 meses, depois que a gente veio trabalhando e reorganizando as coisas, que a gente foi vendo as estratégias que a gente precisava usar. Então, hoje, a produção manual ainda, porque a gente segurou até a máquina chegar, do jeito que tem que ser, batendo as metas que tinha que bater, calculamos, recalculamos de nova rota. Você saiu de uma produção de quantos pacotinhos por semana para quantos? Ó, a gente fazia, que nem eu falei para você, cerca de 40, 50 pacotes por semana. E hoje, você está fazendo quantos, Fê? Hoje, para vocês terem noção, vou falar por dia. Ontem, a gente fez 100 pacotes. Gente, fala. Não, quem gostou, fala uau. Olha por só, dia. Em 3 meses, gente, ele produzia 40 por semana. Ele, hoje, produziu em um único dia 100 por semana. E, Fê, quantos deles... E deixa eu mostrar meu pacote para todo mundo? Vendidos? Ó, essa semana a gente já tem encomenda até fora da cidade, que a gente agora também está atendendo fora. Uau. Aconteceu uma coisa com o marketing que foi sensacional. A gente pegou um pouquinho da região para ver como que seria. E a região toda está adorando. Então, já tem encomenda para a semana toda. Amanhã já vem de novo a produção para fazer, porque agora a gente está produzindo diariamente. Então, durante a semana, principalmente começo de semana, a gente produz cerca de 100 pacotes por dia. Aí depois eu reduzo para 70 pacotes, que é justamente para controlar, não ter estoque parado por muito tempo, sempre ter produto fresquinho. É analisar e fazer as coisas organizadas. Deixa eu mostrar para vocês o pacotinho. Fê, tem uma chuva de uau para você. Olha só que maravilha. É isso, gente. Em 2 meses. Ah lá, gente, que lindo, que é um pão de vestido. Ai, que gracinha. Ó, artesanal, uma delícia. Quem comeu já sabe. Não, e daí, Fê, você tinha um único produto, né? Uhum. Agora, Fê, no próximo mês, você vai ter quantos produtos, Fê, para vender? 7. 7. Gente, então veja só, 7. em 2 meses. Só porque, assim, ô Fê, fala a verdade, assim, ó, foram coisas, assim, absurdas que você viu? Não. Não foram coisas absurdas. Eu até fiquei nervoso. Não foram. Foram coisas muito difíceis de pôr em prática? Foram E vou que você te falar outra coisa. Muito dinheiro para fazer? Não. E é uma coisa que a gente não tem noção, porque assim, ó, a gente erra tanto se não fizer isso, que a gente tem tanto mais prejuízos com isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Você pode perder estoque, jogar coisa fora. Aconteceu comigo lá no comecinho, tipo, um pouco antes de eu conhecer vocês. Eu perdi, sabe quantos quilos de queijo fresco? 15 quilos. Porque eu não sabia como armazenar o queijo de forma certa, eu não sabia por falta de prática mesmo, de manuseio. E quando eu olhei, meus queijos estavam podres, tipo assim, não consegui aproveitar absolutamente nada. Não, então, assim, essas coisas dão prejuízo. Uma conversa ontem que me impactou muito, que é assim, você já queria estar vindo para São Paulo. Não, porque tem um amigo meu lá de São Paulo. Bom, ele está em Torres. Para quem não pegou o começo da conversa, ele está em Torres, lá no Rio Grande do Sul. Ele é mineiro lá do sul. Desculpa, Fê, de que lugar de Minas Gerais mesmo? Eu sou de Passos, Minas Gerais.
Isso. E a gente está agora em Torres, no Rio Grande do Sul, que é a divisa com Santa Catarina. E aí daí ele veio, uns amigos dele foi lá, que moram em São Paulo, queria vender pão de queijo em São Paulo. Ele falou, não, eu vou vender em São Paulo. Eu falei, calma, Fê, como assim vai vender em São Paulo? Torres é uma cidade pequena. Você não vende nem em Torres ainda, você vai vender em São Paulo, Fê. Não, mas aqui em São Paulo aí eu vou vender muito. Eu falei, mas como você vai vender muito se você não produz muito, Fê? Calma. E ele, não, porque eu tô pronto, que não sei o que nada me segura. Eu falei, calma, Fê, calma. Faz pelo menos o módulo 1 e o módulo 2. Depois a gente conversa. Fê, como é que foi depois que você falou, não. A Priscila, Gi, vamos repensar. E falou, não, esquece São Paulo, eu vou vir pra cá. Assim, o mal do ser humano é empolgação. Então, quando a gente é muito empolgado, a adrenalina vai lá no alto, a gente comete alguns erros gravíssimos e que podem ser irreversíveis. Então, tipo assim, quando a gente tem uma pessoa do nosso lado, sabe, uma mentoria, um ambiente que está te mostrando coisas diferentes, a vida abre de uma forma assim inacreditável. Então, para mim, os primeiros módulos do curso, que até que fala muito sobre autorresponsabilidade, fala sobre mentalidade de sucesso, fala é isso, a importância de ter uma mentalidade sã para saber a hora certa de tomar a devida atitude. Então, realmente, tipo, hoje, sério, se eu me boto na frente do espelho hoje e falo isso pra mim, eu dou na minha cara. Falo, você tá maluco, rapaz? De onde você tirou isso? Não vai ser necessário. Sério. Porque é uma coisa que a gente fala, não. Uma coisa não. que eu achei muito impactante é que você achava que tinha um lucro muito grande pela forma que você precificava, né? Sim. E aí, como é que foi quando você percebeu que precificação não é bem daquele jeito que você fazia? Foi um choque. Isso aí realmente é um choque pra gente, mas é um choque de realidade bom. Que é com isso que você consegue montar umas estratégias para ter a palavrinha que todo mundo gosta, que é lucro. Adoro. Então, sem isso, não adianta, né, Pri? Não, tem que dar lucro! Então, foi realmente um choque. Foi realmente um choque. Porque eu não colocava um monte de coisa dentro da minha precificação. Porque, para mim, era... Comprei o produto ali no mercado, que eu comprava em supermercado ainda, hein? Aí, fazia o cálculo ali de quanto que deu, quantas bolinhas que dava, e era aquilo ali. E não é isso. Eu não colocava gás, eu não colocava funcionários, eu não colocava embalagem, eu não colocava energia, eu não colocava... Meu Deus do céu, eu não colocava nada. Mas olha só, galera, olha só quantas pessoas aqui estão nesse mesmo lugar. Não colocava gás porque era o gás da casa dele. Aí então, mas é porque da sua casa não gasta, não tem que pagar, não tem que comprar. Não colocava... Energia. Ai, que gracinha. Obrigada, Claudinha. Aí, assim, não colocava luz. Por quê? Mas é da minha casa. Mas gasta. Não colocava água, não colocava pessoas. Por quê? Não, mas é a mãe da minha amiga. Não colocava nem pagamento. Falei, oi? Não colocava nem pagamento pra gente, que é a gente que tá fazendo. Não, a gente não precisa ganhar nada, não, porque a gente que tá fazendo. Eu falei, então... Mas se você não colocar isso agora, você nunca vai ganhar. E ele falou, não, uma hora eu coloco. Eu falei, então, aí os clientes já vão estar acostumados com esse preço, como é que você vai mudar? Você não vai conseguir mudar. E aí, daí, assim, isso me chamou muita atenção, assim, na nossa primeira reunião. Porque, assim, gente, o que é importante a gente entender? Não é que estava fazendo tudo errado. É que a forma como estava fazendo não ia fazer ele chegar tão longe. Ele ia vender muito porque era uma receita... não é uma receita deliciosa. Eu sou mineira e o pão de queijo dele é simplesmente sensacional. Não, é uma receita maravilhosa. Ele tá num oceano azul, que eu falo, porque ele tá no Rio Grande do Sul, vendendo pão de queijo, e ele é um mineiro no Rio Grande do Sul. Então, ele tá num mercado extremamente promissor. Ou seja, ele tinha tudo em favor dele. A única coisa que ele não tinha em favor dele era a gestão. Né, Fê? A administração. Total. E daí, assim, quando ele se tornou aluno do SOS, eu falei, nossa, se ele conseguir perceber que ele tem tudo para que o único negócio dele seja o pão de queijo, ele vai deslanchar.
E assim, e é muito disso, assim, né? Quantas pessoas hoje estão fabricando em casa? Ah, eu estou complementando a renda porque meu marido ficou desempregado, porque eu saí do meu emprego. Não, não. Você se tornou empreendedor. E se você se tornou e você realmente fizer as coisas desde o começo, minimamente, assim, diminui o risco de erro. Veja, não é que não tem erro. Pode ter problema, pode não ter lucro, pode falir, pode, mas vai ficar mais difícil. E você vai Mas ser um sabe o que, que o pessoal não excelente, entende? vai falar, opa, calma. E sabe qual que é a E como realidade que que eu acho que a isso gente pode tudo jogar? e como que isso tudo aí que a gente está falando se transformou numa fábrica que agora. Conta aí pra galera como é que tá o nível da sua fábrica hoje, quanto que você vende por semana, por dia, Uhum, qual o tamanho, conta aí pra mim. tá. Até para complementar o que você tinha dito ali sobre os erros, que a gente. Óbvio que a gente vai cometer erro durante o dia, mas eu quero te falar a realidade que eu poderia ter tido sem ter o conhecimento que o SOS me passou, tá? Então, isso eu acho que a gente tem que falar, tem que ser claro, porque a galera tem que enxergar isso. Boa, O primeiro erro, eu teria comprado uma máquina de R$ 20.000 e essa máquina poderia estar socada dentro da minha cozinha, porque eu não tinha nenhum espaço para colocar ela. certo, A parcela dela é alta, não é barata, não. certo. Então, esse Você tinha que poderia ter investir sido numa um dívida erro. de R$ 20.000 e não um investimento de Exato, R$ 20.000. Porque máquina exato, é investimento, não dívida. Nesse caso, exato. ela é uma dívida. Nesse caso, seria uma dívida absurda, porque eu não teria como pagar isso, né? Então, esse seria o primeiro erro. Segundo erro, eu teria me embrenhado, sei lá onde, para mandar produto para São Paulo. Para São Paulo, onde tem, tipo, trocentos milhões de concorrentes, Não, e onde é é um um estado produto divisa com Minas refrigerado, Gerais. gente. É Aham, um produto refrigerado. é um absurdo de caro. Tipo, onde que eu tava com a cabeça? E por aí começa. Então são coisas que já teria acabado com o meu negócio antes mesmo de começar. Eu já teria falido e ainda falido feio, com dívidas enormes para pagar. Por causa do quê? Falta de conhecimento, falta de clareza no que você está fazendo, no que a tua empresa vai se tornar, falta de meta, de estratégia, de objetividade no que você quer. Então, tinha acabado com o meu sonho. E aí, além de ter acabado com o meu sonho, eu ia me julgar. Ah, eu não sou capaz, eu não mereci, sabe? Várias rotulações indesejadas por si próprio, porque você simplesmente não seguiu um plano. E para E todo você não mundo, tinha um plano, né? exato, e para todo mundo, cara, é simples, sério. 3 meses aqui e agora eu vou falar qual é a minha realidade atual, que é para entender aonde eu podia ter me enfiado e hoje, com essa sabedoria, com esse conhecimento, com essa estruturação que a gente está indo, onde a gente está chegando. Então, tipo assim, até dá um nozinho na garganta de falar, porque é muito difícil para quem saiu de longe e passar por tudo que passou. Pri, você conhece a minha história, então, tipo assim, eu sou sozinho mesmo, não tenho pai rico, não tenho ninguém para me ajudar, não. Então, hoje, eu consegui alugar um espaço muito legal, eu consegui fazer uma pequena reforma nesse espaço, a gente conseguiu comprar a máquina está chegando semana que vem, porque eu realmente agora eu tenho pessoas para vender o que eu não estou conseguindo, porque esses mesmos clientes que eu tenho estão pedindo outras coisas, estão pedindo salgados, estão pedindo, ai, que delícia isso, você deve fazer outras coisas maravilhosas. Então, o negócio está tomando uma proporção que nem eu esperava, assim. E saber onde eu posso chegar com as metas, que isso também é uma clareza muito, nem vou falar palavrão, mas é muito pia. Tipo assim, você consegue enxergar, saca? O que você não. Eu falava, mas não, isso aqui não é possível, não, peraí, deixa eu calcular de novo. E aí eu via que o negócio falava, gente, eu posso ser a próxima pessoa rica do Brasil. E é verdade, tipo, porque eu bati a primeira meta, eu bati a segunda, tô indo pra terceira, e tá acontecendo, com pouquinho, tá acontecendo. Hoje, eu tinha um freezerzinho só. Hoje, eu tenho um freezer de 530 litros, eu tenho outro freezer de 420 litros, eu tenho outro freezer de 420 litros, dois de 420. Eu tenho um horizontal, duas geladeiras,
eu tenho uma seladora, duas seladoras, uma datadeira, aquela datadora que tipo, tu tem também, que é sensacional. Aquilo, nossa, me poupou um trabalho gigante, porque eu fazia tudo, gente, no carimbinho, tipo carimbinho de tic-tic. Era muito difícil, tipo, em menos de 3 meses, porque 3 meses foi quando eu comecei a fazer. Até você desenvolver, é 1 mês e meio, 2 meses, você tá ali no ápice da adrenalina, de tudo dando certo. Você fala, caraca, eu tô realmente vendo o negócio acontecer. Então é isso, tipo, hoje eu sou muito grato, porque se eu não tivesse esse GPS, esse mapa, talvez eu estaria numa depressão muito ferrada, porque eu ia me endividar Nossa, demais. primeiro assim, eu me emociono quando vocês se emocionam, porque eu já estive nesse lugar, né? Cláudia, eu já falo com você. Gente, obrigada, boa noite, vocês que estão aí, que top, que não sei o quê. Obrigada, Fê. Tem um monte de gente aí mandando um monte de energia maravilhosa e se identificando com você. E aí, assim, Cláudia falou aqui agora, já, Cláudia, eu volto em você. Assim, Fê, é muito importante o que você está colocando pra gente. Eu também embargo a voz, eu também me emociono, porque eu também já vim desse lugar. Porque, assim, quando hoje a gente fala, porque você está tendo aí uma visão diferente, a gente olha e fala, nossa, como eu pude ser tão burro naquela época? E, com perdão da expressão, e não é isso, é que quando a gente está no meio da situação, a gente não consegue enxergar lá longe. E é o que a gente fala, a gente não consegue pensar fora da caixinha. A gente está no meio do emaranhado e a gente recebe críticas da família, dos amigos, das pessoas da igreja, os olhares. A gente se sente culpado, sim, errante, fracassado. E a gente não consegue sair. E a gente trabalha. E fala, mas como assim? Isso aqui eu sei fazer, eu faço direito. E aí, assim, eu lembro, Fê, uma vez que você conversou comigo, assim, muito chateado, falando assim, mas, eu faço marketing para os meus amigos, muito bom. Eu falo, verdade? Eu vendo para os meus amigos, super bom. Por que eu não estou vendendo, então, para mim? Então, quer dizer que para os outros eu faço direito para mim? Não, não. É só um ajuste. É que para o outro, você está enxergando fora da caixinha, para você não. Talvez seja a hora de você sair daí do meio, assim. Eu lembro um dia que eu fiz uma pergunta para ele e ele não me respondeu. Eu falei, Fê, por que você não me respondeu? Eu tava enrolando pão de queijo. Eu enrolei 1000 pão de queijo. Eu falei, Fê, mas por que você tava enrolando pão de queijo, Fê? Se você tá com o seu freezer cheio de pão de queijo e você não vendeu nenhum pão de queijo ainda essa semana. Ah, não, mas e se eu vender? Mas e se você vender, você entrega os do freezer, Fê? Não é, Fê? Então, tipo assim, quantas vezes a gente coloca energia toda num lugar e esquece do resto? E assim, quando Fê, eu comecei a receber os primeiros depoimentos, assim, eu comecei a ficar muito mexida. Porque, como você diz, assim, a gente não imagina que a pessoa tá lá naquele lugar que eu estava. E assim, foi muito legal, primeiro, que você teve muita humildade para receber com amor o que eu dizia, o que eu falo nos vídeos, o que eu faço. Segundo, você teve muita disciplina de ver as aulas. Eu lembro que você maratonou, saiu assistindo tudo. Eu falei, calma, Até calma, calma. hoje. Assiste Até o hoje, gente. módulo 1 e põe em prática. Assiste o módulo 2 e põe em prática. São aulas curtinhas, de 8 minutos só, Fê. Não precisa ver tudo de uma vez. Não, porque você... Não, calma. Vem aqui. Assiste o módulo 1, faz. Põe em prática. Vê o resultado. Sente o gostinho. Porque daí sim nós vamos entrar na coisa mais importante, né, Fê? Que aconteceu. Fê, sinceramente, mudou a sua receita? Não, né? Sua receita é a mesma, né? Mudou o seu jeito de produzir? Não, né? Ó, Você continua produzindo e tal. continua a Mudou, mesma coisa. Só aumentou, né? mudou o jeito de fazer marketing, de vender? Não. Não. Mudou. O que mudou? Mudou a forma como você enxergava o seu negócio, que é o que você falou lá no começo. A mentalidade que você vinha tendo. Você não se via como um empresário, como um empreendedor. Não, eu tô fazendo pão de queijo pros amigos. Não.
Né? E você demorou, né, para aceitar, né? Que você não fazia pão de queijo com os amigos? Você já Exato. E é a aula que eu mais no assisto, tá? supermercado e falava, eu vendia pão de queijo pro amigo. A gente se sabota demais, Pri, justamente por conta dessas coisas que a gente viveu lá atrás, sabe? Dessas críticas que a gente levou lá Ó, tem atrás uma e que pessoa você não contando pro consegue. serviço aí, Top Serra, não colocou o nominho aqui, mas ele tá sempre nas nossas lives, é uma pessoa muito querida nossa. Então vamos mandar aí para ele muita positividade aí para essa pessoa, porque que bom que ela gosta das nossas lives. Pede aí que a gente faz uma live para você. E ó, bom trabalho e Sim. depois assiste. Tem uma pessoa aí voltando pro trabalho. E assim, essas aulas de mentalidade a gente tem que voltar sempre. Eu, pelo menos, é um dos modos que eu mais gosto. Eu assisto pelo menos uma vez por semana, acho que a gente tem que assistir essas aulas de novo, porque fala sobre autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu não tinha, não vou mentir pra ti, não. Eu culpava todo mundo, menos a mim. E depois que a gente entende realmente que, opa, peraí, que o negócio é bem mais ali embaixo, tua mente começa a mudar. E outra, o respeito que as pessoas que estão à tua volta também começam a mudar contigo. Então isso tem feito uma diferença gigantesca eu mudar essa mentalidade. Tipo, eu não sirvo mais pão de queijo para os meus amigos. Eu tenho uma empresa de pão de queijo na qual eu forneço um pão de queijo legítimo de Minas Gerais e que o meu pão de queijo realmente é o melhor daqui. Todo mundo dos meus clientes comem, gostam, elogiam super e voltam a comprar. Então, hoje eu tenho essa mentalidade, que eu tenho uma empresa e eu trato ela como tal. Que bacana. Eu gosto muito de falar disso, Fê, porque essa foi a virada de. Que bom que você tá amando, que bom que você tá aí. Foi a minha virada de chave. Porque assim, quando eu percebi assim, que a minha empresa não ia bem, que eu trabalhava das 7 da manhã, quase à meia-noite, e eu fazia tudo, e tinha um monte de funcionário, e vendia, gente. Eu vendia 1.200 refeições por dia. E eu não via o dinheiro sobrar na minha conta, entrava 50, saía 120. Eu falava assim, não, mas não é possível, tem alguma coisa de errado. E aí, daí, assim, eu fui buscar os primeiros conhecimentos, né, que eu fui ver, assim, eu falei, não, eu tô fazendo algumas coisas erradas, eu preciso rever. E é engraçado isso, que assim, hoje eu trabalho bem menos, eu vendo nem um terço do que eu vendia, eu tinha 35 funcionários, hoje eu tenho 12. E hoje eu vejo o dinheiro sobrar, eu tenho lucro, eu consigo viajar, eu não conseguia tirar férias, eu não conseguia ter Natal, Ano Novo. Eu vivia cansada com uma olheira desse tamanho, eu não fazia unha, eu não arrumava o cabelo. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar. E eu era uma escrava da minha empresa. E pior, uma escrava literalmente, porque eu não era remunerada por aquilo. E aí, quando eu fui buscar, a primeira coisa que bateu para mim foi o autorresponsabilidade. E foi o... Opa, peraí. Eu sou responsável pelos meus resultados. O que eu tô fazendo de errado? Ou o que eu posso fazer diferente? Não é nem erro ou acerto. É o que eu posso fazer diferente. E foi um divisor de águas tão grande na minha vida que eu entrei num treinamento em Fortaleza, no Ceará, que eu ganhei de presente do meu marido. Em janeiro, dia 14 de janeiro de 2014. E eu falei, eu vou mudar a minha vida, a minha história. E comecei a pôr metas e mudar, e eu comecei a estudar que nem uma louca, e eu trabalhava igual, e estudava, enfim, fui mudando as coisas. E aí eu fui fazendo isso que eu falo pra vocês. Vai lá, aprendeu uma coisa, aplica. Aprendeu? Põe lá na prática. Se não der certo, fala, Pri, não deu certo não. Não é feio que eu falo? É. Uhum. Não, E não na deu hora de certo. puxar a orelha E a também, gente faz puxa, o se tá quê? É errado, ser ela legal, fala, vamos viu? saber porque que não deu certo. Não é, Fê? Assim que a gente É faz? verdade. Então tá bom. E aí daí eu fiz um planejamento para fechar a minha empresa com o mínimo de dívidas possível. Esse foi o meu planejamento, essa era a minha meta. Fechar a minha empresa com o mínimo de dívidas possível e ter um trabalho. E aí daí eu fiz um planejamento de 2 anos e quando foi em março de 2017,
dentro de um outro treinamento, eu fiz uma promessa para mim mesma. Dentro de 6 meses eu fecho a minha empresa. Dia 14 de abril eu estava fechando a minha empresa. 14 de abril de 2017 eu passei a chave e fui fazer a minha primeira formação para aplicar nas pessoas o que eu tinha aprendido. Só que me faltava uma coisa, ter sucesso na minha área. E eu falava assim, como eu nunca vou ser congruente, se eu pregar uma coisa para as pessoas, eu não conseguia aplicar. E aí foi o meu primeiro plano de ação, que era dentro de 5 anos, limpar o meu nome e poder pegar o lucro e gastar comigo alguma coisa. Isso aconteceu, Fê, você que sabe a minha história, em 2 anos, 1 ano e pouco. E eu realizei a minha primeira meta, que custava R$18.000 à vista, em abril de 2018, exatamente 1 ano depois. E eu sentava no carro que eu sonhei, que eu pus lá no meu quadro de meta, em novembro de 2019, sem uma conta suja no meu nome. E aí, assim, Priscila, ganhou na loteria? Priscila, você saiu... Não, gente, eu só mudei a forma de olhar. Exatamente o que você mudou, Fê. Exatamente. Exato. Eu mudei as minhas metas. E a meta é isso aí. Focar só no ruim. Eu fui ter autorresponsabilidade. Eu fui assumir as minhas fraquezas e melhorar. Eu fui ver as minhas fortalezas e divulgar fortaleza e não fraqueza. Porque tem gente muito boa em marketing, mas em falar mal e não falar bem. Né, Fê? Demais. Então, assim, Mais é possível, é muito possível. Fê, eu quero te agradecer de coração por você estar aqui num domingo à noite, contando a sua história. Eu tenho certeza que muita gente que está aí assistindo a sua história vai começar um setembro diferente e vai ter força e vai acreditar que Deus, de alguma forma, vai trazer para eles uma visão diferente da vida, que amanhã eles vão fazer diferente. Eu quero te agradecer de coração mesmo e quero que você mande aí recado, peça para os outros te seguir aí, para ver o sucesso da sua empresa, para a gente ver esse Mineiríssimo, essa fábrica inaugurando nos próximos dias, produzindo assim em alta performance. Eu quero que você dê um belo de um recado aí para nossa galera. É domingo à noite, daqui a pouco começa um Fantástico só com notícia ruim. E a gente quer que os empreendedores, as pessoas do ramo de alimentação, possam começar setembro e essa semana diferente, Fê. E você vai ser essa virada de chave, não vai ser eu. Então, manda ver. Show de bola. Bom, primeiro eu quero aconselhar, né? Eu acredito que assim, se você assistiu essa live, se você entendeu também, você está passando pelo que eu passei, de dificuldade em saber para onde ir, o que fazer, gente, pega na mão de alguém que saiba fazer e vai fundo, porque nada melhor do que alguém que já passou por aquilo para te ensinar o caminho certo, para te falar que tem aquela pedra ali. Então, se você vê aquela pedra, você pode fazer esse caminho aqui ao invés de fazer aquele outro. Então, é fundamental que tenha alguém na tua companhia nesse caminhar. E metas, para mim, foi surreal, porque a Pri estava falando de meta. Eu tinha colocado como meta, depois da nossa conversa, daqui 1 ano só comprar a máquina, que dava para produzir ainda. Em menos de 3 meses eu já estou comprando a máquina. Então, já compramos, né? Já está chegando. Então, gente, fundo do coração, passa perrengue não. Só passa perrengue hoje quem quer. Porque hoje o mundo de informação está na palma da nossa mão. A Priscila tem um curso que é de graça, perto do que pode proporcionar para você. Eu falo por mim mesmo, eu vendo pão de queijo, meu pacote de pão de queijo são R$20. Eu pago o curso da Priscila com o pé nas costas, só vendendo pão de queijo, porque ele se paga sozinho. Esses pequenos ajustes que eu fiz na minha mentalidade para conseguir gerir tudo isso. Ele pagou a Priscila, a máquina, o novo prédio. Né? O curso pagou muito mais coisa, né? Pri, se for botar na ponta do lápis, você já está chegando em 50 mil. E graças ao SOS Salgadeiros, sim. Porque se não fosse, eu não teria tudo que eu tenho hoje em 3 meses. Um monte de maquinário, e maquinário bom. Eu não peguei maquinário ruim, sabe? Eu fiz uma coisa a qual eu sempre tinha sonhado, assim, se for para fazer, vamos fazer direito. E então, se quer fazer direito,
faz SOS Salgadeiros. Depois você me conta. Eu tenho certeza que pessoas como eu vão estar aqui daqui uns dias, nessa live também, contando para as outras pessoas e semeando um pouquinho de cada. Porque é isso que as pessoas precisam. Hoje em dia tem muita gente que está desesperada, perdida num buraco sem saber o que fazer. E, gente, olha para cima que tem uma lanterna aqui em cima esperando. O SOS é para você que está passando por tudo isso. Dificuldade com tudo. Você não vai ter. Não vai ser fácil. Ninguém está te prometendo aqui que vai ser fácil, porque vida de empreendedor é difícil, sim, tá? É decisões todos os dias que você tem que tomar, é coisas que você tem que fazer que só dependem de você, mas é tão grato, vale tanto a pena. O que eu falo para vocês é, eu estou em paz. Meu coração está tranquilo, porque eu sei o que vai acontecer comigo daqui a um ano. E segue a gente aí, Mineiríssimo, ponto oficial. Você vai Segue, porque acompanhar vocês meu vão ver eu crescimento e Lani também. Torres nessa inauguração que eu prometi. Exatamente. É assim, Fê, Exato. obrigada. E deixa eu conversar com a Cláudia, que tá falando aí que tem uma máquina que é mais enfeite na casa dela do que não, que eu falei que eu ia falar com ela. Cláudia, segue a gente aqui. E amanhã a gente vai ter uma condição muito especial para quem não é mentorado, quem não é aluno do SOS, se transformar em aluno do SOS. E é assim, ó, na verdade é essa a chave. Quem vai virar é você, né? O Felipe, o Felipe pegou uma chave, mas quem virou foi ele, né? Eu estava aqui do lado de cá. Vira para a esquerda, vira para a direita, agora empurra mais um pouquinho. E ele foi, fez e a porta dele se abriu. Então é assim, Cláudia, a máquina é um grande divisor de águas na minha vida. E assim, a máquina, ela chega na vida da gente para ela não só facilitar a vida da gente, mas também para aumentar o lucro da gente. Então, se você não está usando a sua... Guilherme Thomas, do Aloha, tinham que ver isso, ouvir e aprender. Que bonitinho. Vem, Guilherme Thomas. Manda pra ele, Miroca. Fala pra ele que amanhã eu abro uma nova turma, Miroca. Amanhã. Manda pro Gui. Manda ele seguir o SOS aí. Fala pro Gui que amanhã eu abro uma nova turma. Então, Fê, é assim. Eu gosto, assim, de dizer, Cláudia, que a máquina, sim, é um divisor de águas, mas aí vamos supor assim, putz, eu não cheguei nesse nível aí que o Felipe chegou e comprei a máquina antes. Legal. A gente fala assim no SOS. Comece com o que você tem. E a gente vai fazer você ter sucesso com o que você tem. A gente vai fazer você sair de um faturamento de, que nem o Felipe saiu aí, de 600, 700 reais para 50 mil. Como? Com um plano de ação. A gente vai fazer um plano de ação, a gente vai traçar uma rota para você chegar. O Felipe fez esse planejamento para chegar lá em 2024 e ele está chegando dentro de 90 dias. Então, assim, pode acontecer de alguém fizer para 2024 e ter que, assim, ó, prorrogar para 2025. Mas ele vai chegar uma hora. É pior do que nunca chegar. Entendeu? Então, assim, se você amanhã entrar no SOS Salgadeiro, assim, ó, o Felipe, que já é da turma 1, que já virou SOS Salgadeiro, nós todos fazemos o que no nosso grupo, Fê? Quem mais tá no grupo aí, que é do grupo, fala o quê? A gente fala assim, ó, dá aqui sua mão. Que agora todo nós mundo somos te ajuda. corrente de 50, de 100 pessoas do Brasil que trabalham com alimentação, que tá focada só no... Não, a gente não fala lá de padaria, de nada outras coisas. A gente fala do quê? Salgados, como ganhar dinheiro com salgados, como ganhar dinheiro na área de alimentação, como expandir o mercado na área de alimentação, como fazer marketing para alimentação. Não é isso, Fê? A gente não vai várias dicas, várias de todo mundo. dando bom dia, boa tarde no grupo, não. Entendeu? Então, assim, ó, pega na mão da gente, porque a partir de amanhã nós somos 1000 braços aí, né, Fê? Pra gente dar a mão pra muita gente. Viu? Gente, que grupo sensacional! Oi? Beijo, meus amigos do grupo aí, ó. Um beijo pra vocês. Quem tiver aí, viu? Vocês são demais. Já peguei várias diquinhas com eles também. Ó. Então, Cláudia, então eu te vejo amanhã, às 9 da manhã eu te vejo. E a partir de amanhã, você tá comigo. E aí, daí a próxima live pra próxima turma vai ser com a Cláudia, hein, galera?
Gente, olha só, Fê, eu quero te agradecer do fundo do coração por ter vindo aqui domingo. O Fê tem um compromisso agora, 8h30, então a gente não pode se estender, infelizmente. Sigam aí o Mineiríssimo. O Fê vai, né, já clica aí no nome do Fê, Uhum. passa a seguir, porque vocês vão conhecer. Aqui não é só SOS Salgadeiros. Quem ainda não segue, me segue. Eu tenho Priscila Figueiredo, o Café Mineiro, que é da minha cafeteria aqui em Itanhaém. Tem o meu canal do YouTube, que todos os vídeos, todas as aulas, tudo tem lá, que você pode ver um pouco aí da minha história, de como foi que aconteceu essa grande virada na minha vida. Tem lá um pouco da história do Felipe também, que ele já contou pra gente várias vezes. Então segue a gente. E amanhã, Fê, o que vai acontecer amanhã, Fê? Amanhã abre as vagas para nova turma. Venham, coleguinhas, venham ser sucesso. Ô, Fê, Vai ser show de bola demais. E ó, todo mundo que entrar pode contar comigo também, viu, gente? Porque realmente a gente tá dando braço aqui para todos vocês, pra gente, todo mundo ser sucesso. A gente vai encontrar nós todo mundo vamos num evento montar ainda, bem uma greve. grandão. Nós vamos deixar de ser estatística do Sebrae, gente. Empresa que fala em 2 anos, em 1 ano, em 5 anos, pra gente ser uma corrente de empresários que venceram. Porque a gente entendeu que conhecimento é poder e a gente quer muito poder nessa vida. Então, como eu faço em todas as minhas lives, eu vou fazer hoje também. Fê, Deus abençoe. Obrigada pelo carinho. Que Deus continue te dando força, sabedoria, que a gente possa trilhar esse caminho de sucesso juntos por muito tempo. Amém. É uma honra, uma alegria e uma gratidão fazer parte da sua empresa, da sua vida. Você é um ser humano incrível. E eu sempre disse para você desde o começo, você não está sozinho, não. A gente está aqui. E que você nunca mais se sinta sozinho, tá bom? Que você sempre possa contar com alguém nos momentos de falta de lucidez, para que alguém possa sempre te trazer lucidez, tá bom? Eu sou muito grata a Deus por ter você na nossa turma. Essa turma é muito especial para mim, é minha primeira turma. São pessoas muito especiais. Tem aí uma galera que tá aí. Tem um pessoal que manda... Nossa, é muito boa essa turma, assim. Eu tenho muita gratidão por todo mundo que faz parte. Quero agradecer a Bruna, que tá aí, falando aí que é do meu marketing, que sem ela não estaria aqui. Quero agradecer a todo mundo e dizer que amanhã, às 9 horas da manhã, a próxima turma do SOS Salgadeiros abre às 9 horas da manhã e vamos ter aí alguns momentos aí para a gente poder compartilhar nos próximos dias, tá? Que Deus abençoe a família de todos vocês que estão aí. Que Deus abençoe as empresas de vocês. Que Deus abençoe as famílias de vocês. Que vocês possam ter um novo norte e que Deus possa aparecer para vocês como apareceu para mim e levar vocês para um outro nível, tá bom? Amém. Ó, obrigado, Pri. Eu amo sua um beijo no coração. Beijo, gratidão. Gratidão demais. Manda aí, Fê, um beijo pra Beijo, Londrina. Rose de Londrina, um beijão, Rose. Para nós todos. Sucesso, uma semana maravilhosa. E ó, vem SOS, vem! Vem. Beijo, gente. Até amanhã, gente. Uhul, até amanhã. Beijo, Fê, obrigada.